Sessão Conta um Conto, Novos Autores. Apresenta de Henrique Alves, Carnívora. Narração Marcelo Fávaro. O barulho infernal, o lugar infernal. Henrique não via a hora de poder se mudar dali. Não sabia o que tanto as pessoas elogiavam em Garopaba. Odiava o clima litorâneo e não suportava mais a areia. Cidades como aquela eram para impressionar gringos e caipiras, nada mais do que isso. O que mais incomodava em praias era, aquela alegria falsa que parecia irradiar da maioria das pessoas que passavam por ali, principalmente os gaúchos. Havia muitos ali em Garopaba, vixe, não tinha nada contra, apenas não gostava do jeito deles. Noite como aquela, com chuva forte, vento, eram péssimas para dormir. E o pior de tudo era a merda da árvore batendo na sua janela. No último verão, Henrique e o pai haviam podado os galhos, mas nesse ano, por algum raio de motivo, seu pai não quisera fazer o mesmo. Se dependesse apenas de sua própria vontade, Henrique arrancaria aquela porcaria pela raiz e a queimaria de uma vez. Mas o seu Nelson continuava insistindo que ela era boa, que fazia sombra no verão. Bom, se alguém lhe perguntasse, nem saberia dizer que tipo de árvore era. Aquele lixo inútil não dava nenhuma fruta. Deus do céu! Por que não tinha nascido em São Paulo ou em Niterói? Qualquer cidade grande serviria. Mas um dia ainda iria morar numa metrópole. Aí sim começaria a viver de verdade. Depois que seu pai morresse, aquela casa velha seria colocada à venda no dia seguinte. A maioria dos jovens que existiam na vizinhança tinham se mudado. Apenas pessoas sem perspectiva permaneciam ali. Um trovão fez toda a madeira da casa tremer. Se pelo menos tivesse algo para se distrair, nem internet havia instalada na casa. Cansara de discutir isso com o pai, mas o velho insistia em querer viver como um homem das cavernas. E ali ele estava mais uma vez, acordado, às 3 da madrugada, escutando a maldita árvore. E não importava se ele só dormisse 1 hora durante a noite, pois no outro dia o pai lhe chamaria cedo para trabalhar naquele mercadinho medíocre. Mas Nelson não perdia por esperar. Henrique sabia que o pai gostava da árvore tanto quanto ele próprio odiava. Já fazia algum tempo que tivera uma boa ideia. Pegava os restos de banha usadas na cozinha, esquentava e despejava ao pé da maldita árvore. Cedo ou tarde isso iria começar a surtir algum efeito. Com sorte, achava que aquela bosta de árvore poderia morrer algum dia. Era muito prazeroso ver a gordura quente descendo, escorrendo pelas raízes e o vapor subindo com um cheiro forte. Gostava de imaginar que, em certo nível, a planta era um ser consciente e que podia até sentir dor. Era bom imaginar que conseguia fazê-la sofrer. Era sua vingança contra o teu pai e tudo que ele lhe negava. E também contra a própria árvore e as noites de sono que ela lhe roubara. Mais 2 trovões. Qualquer dia, aquela casa cheia de cupins iria abaixo. Os galhos pareciam dedos arranhando a janela, unhas compridas, deslizando num quadro negro. Uma coisa era certa: se trocasse de quarto com o pai, com certeza ele iria querer podá-la no dia seguinte. Afinal, não era o descanso dele que era perturbado, não é mesmo? Além da árvore,
O que Henrique mais odiava era o próprio quarto. Ele cheirava a mofo, com roupas de cama que pareciam do tempo da princesa Isabel. Um lugar horrível para se dormir. E a chuva começou a estiar. Mas havia outra razão além do barulho para que ele não gostasse daquela árvore. Mesmo agora, aos 21 anos, parecia-se constrangedor. Nas noites de verão, quando dormia com a janela aberta, Henrique não via uma, mas dezenas de formas monstruosas observando o seu quarto. Um show de horrores que lhe roubava a paz. Muitas vezes acordava de madrugada, apavorado com o que via nos galhos. E então puxava o lençol e se cobria até a cabeça. Sempre que tinha coragem de se levantar, ele caminhava até a janela e a fechava. E no dia seguinte, quando Nelson perguntava por que ele não deixava aberta para que corresse o ar, Henrique respondia dizendo: entram muitos mosquitos. Sabia que o pai achava que isso era apenas uma de suas frescuras, mas isso não importava. Quando foi que o velho gostou de alguma coisa? Quando foi que ele ria de alguma coisa? Além disso, Henrique sabia bem como todos, especialmente sua família, o consideravam um ingrato. Essa era a palavra exata. Mas poderiam usar outras se quisessem: mimado, preguiçoso, arrogante. Eles podiam achar o que bem entendessem. Não sabiam como era passar a vida num lugar que não se suporta. Eles não sentiam isso. Não sentiam, pois a vida medíocre os satisfaziam. Henrique sempre fora diferente. Henrique, com sua visão e suas ambições. O barulho da chuva havia acabado por completo. Apenas o som dos galhos na janela permaneciam. Eram os galhos o que ele mais odiava. Eram eles que assombravam a sua infância, os malditos galhos. Nunca iria se esquecer de uma madrugada, um tanto parecida com aquela, quando não tivera coragem para fechar a janela. Henrique mantinha os olhos entreabertos. Queria que o monstro, ou os monstros nos galhos, pensassem que ele estava dormindo e assim se rebelassem. E de fato, por uma fração de segundos, ele enxergou algo. Uma coisa que não era apenas uma forma. Eram os olhos do monstro. Olhos verdes, assustadores e ferozes. O monstro não estava na árvore. De fato, o monstro era a árvore. Desde aquela noite, tudo havia mudado em relação à planta. Não havia mais como uma árvore comum, normal. O que o assustava quando a noite caía. Começou a sentir ódio dela o tempo inteiro. E mais do que isso, quando a olhava pela janela e sentia medo, se lembrava do próprio pai. Pensava que ele deveria saber daquele monstro e por isso insistia para que a janela ficasse aberta. Ah, pai! A árvore monstro era um vigia, uma sentinela de Nelson para me manter preso em meu próprio quarto. Jamais tornou a ver os olhos da árvore. Apenas as formas criadas pelos galhos. E com o tempo se deu conta de que não havia visto o que pensava. Tinha sido apenas uma ilusão criada pelo medo. Não existiam os olhos, claro. E com o tempo também não existiam mais as formas. Tinha medo da árvore. Sim. Tinha ressentimento do pai. Sim.
Era natural que a sua mente infantil imaginasse as coisas. Finalmente os galhos pararam de arranhar na janela. E o vento havia começado a se acalmar. Se continuasse assim, Henrique pegaria no sono logo. Melhor dormir 2 horas do que ir trabalhar virado. Outra coisa, no entanto, começou a tirar seu sono. Estava irritado, com os pensamentos a mil. O quarto estava muito quente. Suor brotava de sua testa, pernas e costas. Imaginou-se num apartamento em uma cidade grande, completamente fechado e com o ar-condicionado ligado. Gostava de imaginar que era possível. Imaginar que um dia conduziria sua vida da forma que desejava. Era a única coisa que lhe permitia manter a sanidade. No dia em que conseguisse isso, poderia ser feliz. Quem sabe, se nesse dia alguém convivesse junto com ele, poderia notar que não era uma pessoa ruim, não era mesquinho nem mimado. As pessoas simplesmente não entendiam suas razões, não sabiam como era nascer no lugar errado. Sentiu que estava quase pegando no sono. Apenas o calor o incomodava. Henrique não suportava suar. Era uma das razões que o fazia odiar o litoral. Ele se levantou e foi até a janela. Iria abri-la e deixar o ar fresco pós-chuva correr pelo quarto. E então deitaria de bruços. Ainda não gostava de olhar aquela maldita árvore, mas não temia nenhum monstro querendo pegá-lo com um par de olhos ferozes. E assim que a janela se abriu, uma enorme raiz acertou o peito de Henrique com tanta força que o atirou no chão. E mais raízes e galhos adentraram pela janela, se alongando pelas paredes e pelo chão, e eram marrons e emanavam um cheiro forte. Henrique ficou em pé, mas 2 das raízes se enroscaram em seu tornozelo, e ele tombou ao chão outra vez. E várias delas começaram a se enrolar em seu corpo, como se fossem serpentes. Conseguiu começar a gritar, mas era apenas por alguns segundos, porque umas cobriram seus lábios e sua boca foi invadida pelo gosto repugnante do barro. A planta levantou Henrique do chão com extrema facilidade, com aquela coisa em sua boca, próxima às narinas, e era o odor podre da gordura. Seu pavor estava apenas começando, e todo o seu corpo começou a arder, como se 1000 agulhas espetassem sua carne ao mesmo tempo, forçando os olhos para baixo. Henrique viu que o sangue corria de vários pontos do seu corpo. A planta o estava sugando. A planta estava se alimentando dele. As grossas raízes marrons o puxavam para fora da janela, como um enorme polvo agarrando uma presa. E elas o levaram em direção aos galhos. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos. Aqui é Marcelo Fávaro. Esta é a sessão Novos Escritores. Então, nós recebemos aqui, todos os dias chegam novos e-mails com textos escritos por pessoas que, advogados, médicos, engenheiros, estudantes, pessoas comuns, têm como hobby a escrita, que gostariam de dividir essa escrita conosco. É muito interessante porque ela nos dá a oportunidade de conhecer textos inéditos, textos que não estão muitas vezes não estão no mercado aí para a gente
comprar, né? Nós temos aqui alguns escritores que já são bem conhecidos da gente, outros novos, muitos escritores novos aqui, que é a primeira vez que manda e-mail para mim. Eu estou dando um pouco mais de atenção para os textos mais curtos. O tempo é bem escasso, muitas atividades diárias, tem um tempo bem pequeno para gravações. Então, aquele texto que vai durar 2, 3 horas, realmente a gente deixa para uma ocasião mais propícia. E aqueles textos mais curtos, de até por volta de 7.000 palavras, por aí, então esses textos serão, ainda vai dar 20 minutos, esses textos, sempre lembrando que a temática dos textos é livre, literatura não se coloca nenhum tipo de amarra ou censura. Este texto do Henrique de Lima Alves, um texto bem coerente, ele já entrega até uma previsibilidade, né, que não é o ponto alto do texto, a gente já imagina que no final a árvore vai atacar o bonitão ali, que não... Pô, o cara não gosta de árvore, não gosta do pai, não gosta de garopaba. Meu, vai trabalhar, cara. Vai trabalhar que você vai escolher onde você quer morar. Mas eu gostei da narrativa, a forma que o Henrique ele é especial na forma de conduzir um texto. Lembrando aqui, eu vou falar sobre 2 textos dele anteriores e vocês vão lembrar. Um deles é Na Noite das Estrelas, é um conto incrível do Henrique, que eu lembro que eu gostei muito desse conto. Quem estava perto de mim quando eu estava narrando gostou também. Na Noite das Estrelas, que eu acho que o menino ele também está na janela do quarto dele, se eu não me engano, e acontece, eu não vou contar, não vou dar spoiler. E o outro é O Medo de Criança. Ele tem um baita medo do monstro embaixo da cama, tal, e ele está com vontade de ir no banheiro, e vocês vão saber o que vai acontecer se ouvirem. Eu vou deixar o link dos 2 contos. Henrique, cara, eu gosto das suas temáticas, gosto da forma que você leva a história. Eu só quero mais um texto seu me surpreendendo dessa vez. Com um final, porque o conto, como ele é curto, ele é um respiro só, né? Então, costumam dizer que um bom conto ele termina com um final muito surpreendente. Então, de repente, eu quero ainda ler um texto seu nessa mesma vibe que você usa, que a temática sua é incrível, com um final surpreendente. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.